SM Agora. Apoio Cultural, Unimed. Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4 Soluções Empresariais. Estúdio São Bento, treinamento funcional. Olá, no Santa Maria Agora de hoje nós vamos receber o deputado estadual Giuseppe Riesgo para falar sobre a sua atuação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 2019 e os projetos que estarão em pauta em 2020. O nosso programa tem o apoio cultural de Unimed, Unimed Card, o seu cartão para cuidar da saúde. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4 Soluções Empresariais e Estúdio São Bento, treinamento funcional. Olá, Giuseppe, seja muito bem-vindo de volta à TV Santa Maria. Tudo bem, Juliane? Obrigado pelo convite. Um grande prazer estar aqui, poder conversar com vocês, ainda mais agora nesse início de 2020, para poder contar como é que foi 2019 fazer, quem sabe, uma recapitulação de tudo que aconteceu. Tá certo, desde já um desejo de um próspero 2020, de muito trabalho, de muita luta, de muito crescimento para o Estado. Mas, voltando às pautas de 2019, Giuseppe, vamos começar falando sobre uma luta do Partido Novo, que foi o fim do Auxílio Mudança. Sim, isso foi uma temática que, para ser bem sincero, eu descobri que existia o tal do Auxílio Mudança depois que eu tinha sido eleito. Eu descobri quando fui estudar quais eram o que tinha para os deputados estaduais um pouco mais a fundo. Eu descobri, para minha surpresa, que existia um salário extra pago para todo deputado quando ele assumia o mandato e quando encerrava o mandato, e não importava se a pessoa fosse eleita ou reeleita, ela ainda recebia esses valores extras. E isso, no nosso entendimento, do Partido Novo, de todo mundo ali que trabalhou junto conosco, é um privilégio desnecessário, que não faria sentido existir esse tipo de coisa. E aí, por conta disso, nós levantamos uma bandeira contra a existência do Auxílio Mudança, porque, afinal de contas, a nossa proposta toda de campanha foi Era um buscar... valor de R$26 mil para cada... 25 mil reais, que é o salário bruto do deputado estadual, mas que, descontando imposto de renda, tudo aquilo lá, fica 18.700. Então, para minha surpresa, isso ia cair na minha conta quando eu tomasse posse. E aquilo, para mim, não fazia sentido. Então, eu e o outro deputado eleito do Novo, o deputado Fábio Osterman, nós fomos atrás do possível presidente da Assembleia, o deputado Luiz Augusto Lara, que lá na Assembleia já se sabe quem vão ser os presidentes antes de ter a votação, porque os maiores partidos se juntam, decidem o que vai ser, eles têm maioria, eles já elegem. Tem outra coisa a se falar depois no futuro. E nós falamos com ele, deputado, a gente pode até apoiar a candidatura do senhor, já que certamente vai ser eleito, mas a gente gostaria de pelo menos colocar em pauta o fim do Auxílio Mudança, pelo menos para quem é reeleito. A pessoa que está entrando até vá, mas o reeleito não é possível que ele vai ganhar um salário extra no final do primeiro mandato, um salário extra no início do segundo mandato, sem ter se mudado, porque isso é um Auxílio Mudança, e a pessoa não se mudou, não tem por que ela ganhar. E aí ele disse que não, tudo bem, ele iria colocar em debate. E se colocou em debate. Ao longo dos debates nós conseguimos conversar com mais alguns deputados e se difícil criou... essa conversação? Nossa, muito difícil. Não é algo simples, parece que é algo fácil, mas é muito complicado conseguir fazer isso. E alguns outros deputados gostaram da ideia e se decidiu alterar, então não só acabar para os reeleitos, que já tinha sido criado um consenso, e aqui é muito importante o trabalho da imprensa, vocês são essenciais para isso, porque se a imprensa
compra a pauta e leva adiante, a população fica sabendo e aí a população também compra. E aí não tem muito caminho para voltar. Depois que a população é a fim de acabar com um certo privilégio, aquele privilégio vai acabar. E se construiu não acabar só para reeleitos, mas terminar de vez com o auxílio mudança. E se colocou em votação e não tem nenhum deputado que tem coragem de argumentar a favor ou de votar contra. E se a gente conseguiu, graças a Deus, extinguir esse privilégio desnecessário já nas primeiras semanas de mandato, foi uma vitória muito grande para nós e demonstrou sim que nós estamos sim buscando acabar com o privilégio, por mais que não seja um impacto tão grande nas contas do Estado, que são problemáticas, mas já é uma demonstração de boa vontade de findar com isso que não tem necessidade de existir. E é uma reafirmação das propostas do Partido Novo. Exato, porque de nada adianta falar e não fazer, né? Nós conseguimos fazer pelo menos isso, claro, é uma demonstração singela, mas é alguma coisa que já demonstra que nós estamos buscando acabar com isso. Eu vou deixar uma pergunta mais para o fim da entrevista, mas é justamente nesse sentido aí, né? Rememorando aquela nossa primeira entrevista lá no começo do ano. Sim. Outro ponto importante em 2019 foram as privatizações das estatais, né? Com apoio do Partido Novo também a Assembleia autorizou a venda da CE, da CRM e da Sulgás. Exato. Como é que você avalia tudo isso na questão da recuperação fiscal do Estado? Sim, aqui a gente entra em um tema um pouco mais com menos consenso, né? Existem pessoas, eu vejo o mundo ele é separado em pessoas de diversos tipos de pensamento. Eu não vejo a dicotomia entre direita e esquerda como sendo uma coisa que atinge todas as pessoas. Tem gente que é mais liberal, menos liberal, mais de esquerda mais radical, direita mais radical. No fim do auxílio mudança, eu acredito que ninguém tem discordância, que aquilo é desnecessário e ok. E nisso é uma pauta que é ampla de toda a população. Agora a pauta das privatizações atinge mais o pessoal que tem uma visão de mundo que nem eu, um pouco mais liberal, de que o governo ele deve existir, mas ele deve existir para algumas atividades específicas, porque no meu entendimento, ok, tudo bem se a pessoa discorda de mim, no meu entendimento o governo ele deve existir para nos garantir a nossa segurança, garantir um sistema de justiça, garantir saúde, educação e o resto a iniciativa privada pode muito bem dar conta e conseguir trabalhar, e inclusive a saúde e a educação a iniciativa privada entrega muito bem e o governo poderia comprar vagas nessas áreas, esse é o meu entendimento. Por isso que eu sou favorável a privatizações, eu acredito que o governo não deve ser dono de empresa, ainda mais empresa de fornecimento de energia elétrica, empresa de mineração, imagina uma mineradora ser do governo, e uma empresa de entrega de gás, energia de forma geral. Por isso que eu sou favorável à privatização dessas empresas. Além de tudo isso, eram empresas que já estavam bem defasadas, que a capacidade de investimento delas não era muito boa, que por conta delas serem públicas, os contratos que elas tinham com os seus funcionários e com as pessoas que trabalham lá não representavam o que existe de salário no mercado de trabalho no mundo real, digamos assim, na iniciativa privada. A média salarial da CE era de mais de 10 mil reais e isso não existe precedente em nenhuma outra empresa da mesma linha no setor privado, e isso torna a empresa menos eficiente e faz com que ela tenha muitas vezes prejuízos bilionários, que era o caso da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Ela tinha prejuízos anuais de 2018, 2019, que em 2019 chegou a 1 bilhão de reais e já estava devendo só de ICMS mais de 2 bilhões de reais. E isso para mim é algo que é inimaginável para uma empresa que não é estatal, ela deve ser saudável financeiramente. E por conta disso nós apoiamos então a privatização dessas empresas. Só que tinha um entrave pequeno nisso, que no Rio Grande do Sul, na Constituição do Estado, não só para a CE, Sulgás e CRM, para algumas outras empresas, existe uma obrigatoriedade de se fazer um plebiscito na hora de vender essas empresas. Só que não existe a necessidade de plebiscito na hora de criar novas empresas. Então isso já gerava uma distorção aí nos critérios. Por que para criar eu não preciso de plebiscito e para vender eu preciso? Então nós votamos a retirada da necessidade de plebiscito para poder vender essas empresas e depois veio um projeto de lei para autorizar a venda. Aí foi autorizada a venda da CE, Sulgás e CRM e agora nós estamos no aguardo do governo do estado conseguir fazer é um processo demorado, não é pegar a empresa e colocar para vender e vender e acabou, não é tão simples assim. Não é tão rápido, né? Então está acontecendo o processo agora, eu acredito que vai ser uma boa venda para o estado, isso vai proporcionar mais investimentos, vai proporcionar que tenha mais pessoas contratadas para trabalhar nessas empresas e que o preço da energia no estado reduza. E com a redução do preço de energia, as empresas normalmente conseguem trabalhar melhor, conseguem produzir mais, conseguem contratar mais e a economia começa a crescer. O preço da energia é algo muito importante e ter uma empresa que seja eficiente também é muito importante para o preço poder cair.
Outra pauta é a atuação contra a cota extra do ICMS. Esse tema é bem complexo, né? Explicando em linhas gerais. Assim, né? O ICMS é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre circulação de mercadorias e serviços. É o imposto estadual. Sim. Então, é um dos impostos mais injustos que existe na nossa visão, porque ele cobra pelo consumo. Então, se a pessoa é muito rica ou a pessoa é muito pobre, a hora que ela vai comprar 1 quilo de arroz, que ela vai comprar roupa, que ela vai comprar carne, não importa qual que é a renda dela, ela vai pagar o mesmo imposto pelo mesmo produto. E isso faz com que, logicamente, os pobres paguem mais e os ricos paguem menos proporcionalmente, diferente do imposto de renda, que o imposto de renda é por porcentagem da renda da pessoa, então se a pessoa ganha muito, ela paga muito, a pessoa ganha pouco, ela paga pouco. Então, o ICMS é um imposto muito crítico, ele não pode ser moldado de qualquer forma, porque isso vai penalizar muito mais aqueles que ganham menos. Não dá para fazer de qualquer jeito o ICMS. E o ICMS, como ele é um imposto sobre circulação de mercadoria, é muito complicado de conseguir cobrar ele, porque cada operação de venda de uma mercadoria tem que incidir ICMS. Então tem muito risco de sonegação, tem risco de desvio, tem risco de não... é muito complexo, sabe, fazer a cobrança. Por isso que o governo criou um sistema de cobrança do ICMS chamado substituição tributária. Na substituição tributária, ao invés do governo cobrar o ICMS em cada operaçãozinha, a indústria vendeu para o distribuidor, que vendeu para o varejista, que vendeu para o consumidor final, cada etapa tem que pagar, o governo vai lá e cobra direto na indústria, estimando o preço que vai ser vendido no final da cadeia. Isso se chama substituição tributária. E aí já vê, né? Não tem como prever como que um produto vai ser vendido, se dá para estimar. E aí, enfim, só trazendo o que aconteceu foi que se alterou uma forma da cobrança desse tipo de cobrança de ICMS, que fez com que as empresas pagassem uma cotinha extra, uma cotinha a mais. Se no final da cadeia a empresa vendeu o produto abaixo do que o governo previu, ou acima do que o governo previu, teria que se fazer um ajuste. E normalmente se vendia um pouco acima e vinha um boleto a mais para o empresário todo final de mês. E isso faz com que o empresário pague mais impostos, e a gente sabe claramente que se o empresário paga mais impostos, ele vai tentar repassar para o consumidor final, se ele conseguir. Isso ou ele vai contratar menos, enfim. Exato, ou ele vai demitir alguém, alguma consequência isso vai ter. E por isso que eu considero tão nefasta essa mudança na cobrança de ICMS, porque no final das contas é um aumento de imposto, e um aumento de imposto é prejudicial para a população. Então nós lutamos fortemente contra essa cobrança extra, foi a luta mais longa do meu ano aí na Assembleia. A gente começou a falar sobre o assunto em abril de 2019 e a solução, né, uma medida paliativa veio só no final de novembro de 2019, tornando opcional o ajuste, voltando a cobrar a substituição tributária como era antigamente, para empresas que faturam menos de 78 milhões por ano. Então a imensa maioria das empresas saiu fora desse aumento, sobraram algumas poucas que faturam mais de 78 milhões, ainda é um problema para elas, a gente não pode esquecer dessas empresas, mas ao menos já se solucionou essa cobrança de cota extra, ao menos em teoria. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar ao longo de 2020. Eu não considero a situação resolvida, mas pelo menos já se travou um aumento de impostos aí que seria prejudicial para todo mundo. Eu fico muito orgulhoso de ter sido uma das pessoas que mais foi atrás disso. Fico muito feliz mesmo, porque é um tema complexo, difícil para explicar isso. Até eu... Precisa de um grande estudo. Precisa de um tempo para explicar isso. Então, mas foi bom. Pelo menos o pessoal percebeu que é uma luta contra o aumento de impostos e esse é o meu objetivo principal. Assim. Combate aos honorários também. Aí é outra linha de privilégios, né, que nós falamos. E também eu tenho que parar de me envolver em temas muito complexos, assim, tenho que pegar coisas um pouco mais simples, porque esse honorário também é um tema um pouco difícil. Olha só, um advogado, ao vencer uma causa, ele recebe honorários de sucumbência. A parte que perdeu, ela paga a título de também ela não ficar acionando a justiça sem consequência alguma. Só que isso serve para advogados privados, no meu entendimento. Advogados públicos, ou seja, um servidor público da Procuradoria do Estado, contratado pelo Estado, que recebe um salário mensal fixo, que não precisa pagar custos de escritório, não precisa contratar outros advogados, não precisa contratar funcionários, não precisa contratar ninguém para trabalhar com ele. Eles têm a máquina ao seu dispor. E os clientes vêm até ele, né? Porque como ele defende o Estado, ele não precisa buscar cliente, não tem risco nenhum. Não faz sentido nenhum ele receber essa verba caso ele ganhe uma causa, sendo que também ele não paga caso ele perca. Para mim isso é um privilégio evidente, claro e gritante. Só que tem um pequeno problema. No novo Código de Processo Civil de 2015, ele autorizou os advogados públicos a receberem essa verba se o Estado onde eles trabalham tem uma lei que autorize. Aqui no Rio Grande do Sul não tem a lei que autoriza. E mesmo assim a Procuradoria do Estado fez uma resolução interna deles dizendo que eles podem receber.
passando por cima da lei, utilizando uma lei lá de 94 que não fala sobre honorários, mas aí eles fizeram uma jogada muito inteligente. Eles pegaram, não, veja bem, existe uma lei. A lei lá de 94 que não fala sobre assunto. Lembro da nossa primeira entrevista sobre essa questão do número excessivo de leis dentro do Estado e uma cobrindo a outra e deixando margem para interpretações. Claro, se tem muita lei, tu consegue... Se tem muita lei, consegue usar da maneira que lhe convém. Imagina, né? Eu digo que não tem a lei, e só que tem lei para tudo que é gosto, né? Então eles podem encontrar uma lei lá longe, aí eles realmente fizeram isso, pegaram e falaram, não, nós podemos receber. E eles foram sendo pagos, esses honorários, sistematicamente desde junho, e o valor só ia aumentando. O valor gasto pela Procuradoria, pagando honorários para os 515 procuradores. Ah, e olha só, o pior de tudo, né? Eles falavam que era prêmio de produtividade. Aí eu me pergunto, que prêmio de produtividade é esse para incentivar a pessoa a trabalhar, que paga para ativos e para aposentados? Então quer dizer que eu estou aposentado, estou na praia, com os meus 60 e poucos anos de idade, vivi toda a minha vida, trabalhei, recebo minha merecida aposentadoria, mas eu estou lá, eu não estou produzindo nada. E agora eu recebo um extra de produtividade, pera lá, né? Não está certo. Incoerente. É bem estranho, né? E aí, então, esse valor era 600 mil, total foi pago 600 mil para 500 pessoas no primeiro mês, aumentou para 1 milhão e 300 no segundo mês, aumentou para 2 milhões no próximo mês, aumentou para mais 2 milhões e pouco, deu um total de 7 milhões e meio de pagamentos, e isso não fazia sentido nenhum. Eu briguei bastante sobre o assunto, o deputado Fábio Ostman, também do Partido Novo, brigou sobre o assunto, o deputado Sebastião Melo, do MDB, brigou muito, o deputado Edson Brum, também do MDB, brigou muito também para resolver o assunto, o deputado Tenente Coronel Zucco, do PSL. Nós, muitos, fomos atrás disso e conseguimos acabar com esse pagamento, inclusive o deputado aqui de Santa Maria, o deputado Valdeci Oliveira, também foi um dos que não gostava desse pagamento e trabalhou também para acabar com isso, e ainda bem que nós conseguimos suspender isso. Eu considero uma vitória bem importante, que é um privilégio desnecessário. Se existisse a lei no Estado, seria um pagamento legal, mas não seria um pagamento moral, ao meu entender. E como não existe a lei, ele não é nem legal nem moral. Então eu considero isso uma vitória muito boa desse ano. Mais uma pauta para a gente falar aí de pautas difíceis durante o teu ano. Pacote de reformas. Sim. O pacote de reformas é um tema polêmico, um tema difícil, mas ele é um tema dolorido. Só que nós precisamos entender que nós precisamos encarar a realidade. Durante a campanha eu falei que eu não ia mentir para as pessoas, que eu não ia enganar elas, que eu não ia fazer o que qualquer político faz, que o mais confortável e o mais fácil de se fazer é simplesmente mentir, dizer que está tudo bem, dizer que está tudo certo e que ele é um cara que vai lá solucionar os problemas e vai dar tudo para todo mundo de graça. Infelizmente não é assim que funciona, e o dinheiro vem de algum lugar. Por isso que, ao meu entender, um Estado que tem um gasto a mais do que ele arrecada, de 5 bilhões de reais todo ano, ele vai chegar na situação que chegou hoje. Não paga salário em dia, não dá aumento para os seus servidores, não consegue fazer investimento em infraestrutura, a gente tem escolas aí caindo aos pedaços, não tem como o Estado sair da crise mantendo tudo do jeito que está. Então algo deve ser feito, alguma reforma deve ser feita. E isso, logicamente, foi no maior gasto do governo. Hoje o governo, 82% do gasto dele é com o pessoal, é com folha de pagamento, é de pessoas ativas, de pessoas inativas, de pensões, de aposentadorias. Tudo isso entra nos gastos do governo. E a forma de solucionar isso é tentar mitigar esses gastos com folha de pagamento. Certamente isso logicamente traz algumas mudanças para pessoas e principalmente aposentados. Isso faz com que algumas pessoas sim acabem recebendo um pouco menos da sua aposentadoria. Isso é fato, ninguém nega isso, tanto que ninguém mente que isso não vai acontecer. Só que essa é a única solução para o Estado sair da crise. Deve-se fazer alterações. Ou a gente poderia muito bem se enganar, dizer que está tudo certo, dizer que está tudo bem e dizer, nós não vamos mudar e vai continuar do jeito que está. Vai ficar cada vez pior. Daqui a 2, 3 anos, talvez o governo não pague nem um mês atrasado, pague 2, 3, 4 meses atrasado e vai ficar cada vez pior a situação. Por isso que eu considero importante fazer mudanças estruturais no Estado e por isso que eu apoio o pacote de mudanças do governo, apesar de não ser base do governo Eduardo Leite e apesar dos temas que nós já tratamos aqui, 2, eu era completamente contrário à posição do governo. Os honorários de sucumbência é completamente contrário à posição do governo e a questão do ICMS também completamente contrária à posição do governo. Então esse ano eu fui um grande opositor de muitas das ideias do governo, só que nesse caso eu considero ele correto e nós estamos apoiando sim. Apoiei a mudança das alíquotas, que trouxe uma melhoria inclusive para pessoas que recebem menos de 15 mil reais ativas. Veja bem, servidor ativo do Poder Executivo que ganha menos de 15 mil por mês vai ganhar salário maior.
a partir daqui a 2, 3 meses por conta da mudança das alíquotas. Quem ganha mais de 15 mil reais, aí vai pagar um pouco a mais, e quem está aposentado, esses também vão começar a contribuir um pouco mais com a Previdência. Mas é necessário, tem que ser feito, senão o Estado não vai sair do buraco. Economia de bancada, outro tema que nós tratamos lá na primeira entrevista e era, né, como tu me explicaste naquela vez, compromisso assumido do partido. Isso. Né? Como é que aconteceu isso ao longo do ano, Giuseppe? O Partido Novo, ele surgiu de pessoas de fora da política, né? Gente que nunca se envolveu antes com política. Eu sou um deles. Teu caso. No meu caso. E eu gostei muito da ideia, porque nós olhando de fora, a população, o cidadão, ele vê que é excessivo o gasto. Não precisa de tanto, sabe? Não é tão necessário um político ter tanta assessoria, ter tanto gasto, ter tanto... Não tem porquê. Não só o político, também os outros funcionários públicos de forma geral. Agora teve um caso dos ministros do Tribunal de Contas que foram para ver o jogo do Flamengo lá nos Emirados Árabes. Esse tipo de coisa é absurdo, sabe? É imoral. É imoral, E o Novo, ele vem com essa ideia, então, de demonstrar que é possível fazer um mandato com menos gastos, com mais economia, com mais utilização racional dos recursos. Claro que não é uma coisa xiita de não usar nada, de o deputado não tem que ter assessor nenhum, não é isso, senão não tem como trabalhar. Né? Precisa de uma estrutura mínima para exercer o mandato. Exato, tem que fazer um bom mandato, mas fazer um bom mandato não necessariamente um mandato caro. Por isso que durante a campanha eu assinei um termo de compromisso do Partido Novo, que exigia que eu cortasse pela metade o número de assessores e também cortasse pela metade todos os meus outros gastos, gasto com verba de gabinete, gasto com combustível, gasto com tudo que eu poderia ter direito, com diárias, etc. O gasto com o número de assessores, eu considerei, tinha uma brecha no termo de compromisso dizendo que eu teria que economizar no máximo metade do número de assessores, mas não falava sobre gastos com assessores, de salário. Mas eu considerei estranho, né? Não faria sentido eu ter metade do número de assessores, todos eles ganhando salários altíssimos, que daria o mesmo gasto que ter o número total. Então, eu cortei pela metade também o gasto com folha de pagamento. Então, eu poderia ter 17 assessores, com gastos totais de folha de pagamento de 80 mil reais. Eu nomeei 6 assessores, com gasto total de folha de pagamento de primeiro mês foi 39, passou para 35 e ficou por aí, ficou em 30 e poucos mil por mês de gasto com assessoria. Só disso aí já deu uma economia bem grande, imagina 40 mil por mês durante 12 meses, já dá quase R$1 milhão num ano só de economia com um salário de assessor. E não tive problema nenhum, meus assessores muito bons, muito bem qualificados, pessoas que eu confio, pessoas muito boas, ótimas, e não teve falta, não fez falta nenhuma. Gasto com diária, eu posso tirar 84 diárias por ano, e a diária é aquilo, por exemplo, eu venho para Santa Maria para trabalhar, fazer alguma coisa a trabalho. Só que Santa Maria eu tenho o caso dos meus pais, mas digamos que eu vá para Santiago, vou trabalhar em Santiago, passo um dia lá, durmo lá, janto lá, almoço lá. Esses gastos são reembolsáveis pela Assembleia no valor de 500 e poucos reais por dia para o deputado. E eu considerei isso um pouco desnecessário, um pouco extra, porque eu já tenho a indenização com o gasto com o combustível. Então, como eu pego o gasto do combustível no máximo pela metade, não tem por que eu pegar o gasto com diária. Não quis pegar. Por mais que meu comprometimento foi de usar no máximo metade, eu não usei nenhuma diária. Deu 0 gasto com diária. E verba de gabinete, que dentro da verba de gabinete tem o gasto do combustível, eu usei no máximo 25%. E apesar de eu dizer que eu ia gastar no máximo 50%, não tem nem como gastar mais do que isso, porque é gasto com folha, com clips, com papel, com toner, tinta e a gasolina. A gasolina é o maior gasto da verba de gabinete. E eu usei nem 25%. Deu um total de economia só minha de R$1 milhão. Mais o outro deputado novo, mais a nossa bancada, nós dois, no geral, deu 2,5 milhões. Mas eu sozinho, já deu mais de R$1 milhão de economia. E isso é bem gratificante para mim. Claro, eu sempre trago isso porque às vezes pode gerar distorções, né? Não é o principal. Eu não estou lá para economizar. Se eu estivesse lá para economizar, eu sentaria lá, não contrataria ninguém, não faria nada. Eu estou lá para trabalhar, fazer um bom trabalho. Só que não necessariamente tem que gastar muito. Eu posso gastar menos e demonstrar que dá para fazer um trabalho com menos gastos. Se todos os deputados fizessem a mesma coisa que nós, seria uma economia de 200 milhões nos 4 anos de mandato, 50 milhões por ano mais ou menos. Dá para fazer, né? Só que, claro, às vezes as pessoas ficam um pouco, acham que a gente é xiita, radical, que não tem que gastar nada, aí o cara pega lá o meu gasto de combustível, viu que eu gastei R$1.000 de combustível e fica enlouquecido atrás de mim. Tu gastou R$1.000 de combustível. Bom, a gente está tentando economizar o máximo possível, não quer dizer que não vai gastar nada. Se o melhor é não gastar nada, então eu vou sentar lá, não vou contratar ninguém, não vou fazer nada. Pode ser, se a pessoa quiser que eu faça isso, mas eu não considero isso correto. Tem que fazer um bom trabalho como deputado e não fazer um trabalho xiita, enlouquecido de só não gastar, porque isso não faz sentido.
partido. Melhor ser um deputado que gasta pouco e faz um bom trabalho do que um que deputado gasta racionalmente, Exato, que gasta consegue racionalmente, produzir faz um bom bem com os gastos equilibrados. do que ser um deputado que não gasta nada e não faz um bom trabalho. Aí também não adianta. Exato, essa é a minha linha de pensamento. Giuseppe, como é que você avalia esse teu primeiro ano como deputado estadual, né? Essa tua primeira experiência política de fato, aquele Giuseppe lá do início do ano, cheio de planos, de ideias, o que realmente você conseguiu colocar em prática, o que não deu certo, o que precisa ser reavaliado para 2020, essa tua primeira experiência, como é que foi? Tá, vamos lá. Eu mudei bastante. Eu amadureci bastante, eu consegui identificar que a política é bem mais complexa e mais difícil do que eu imaginava, mas eu não mudei em nada os meus princípios, os meus valores, o que eu acredito e o que eu acho que é necessário. Só me sedimentou ainda mais o meu entendimento de que o governo, enquanto instituição, ele não tem como dar certo se ele for muito grande. Ele tem que ser um pouco reduzido, porque é muita gente, é muito interesse, é muita aparência, tem muita gente que está mais preocupado com a aparência do que com a realidade, e isso me mostra que não tem como dar certo um governo gigantesco, que nem esses governos socialistas que já se tentou, o governo da União Soviética, o governo de Cuba, não dá certo isso, não tem como dar certo. Tem que se reduzir o governo. Isso eu tenho convicção, sempre tive e tive mais ainda agora. Estado inchado não funciona. No meu entendimento, não. Se alguém discordar, tudo bem, não tem problema, mas o meu entendimento é esse. E olhando de dentro, eu vejo que realmente não tem como dar certo. Mas eu amadureci bastante. Dá para dizer que eu mudei muito desde o início do ano. Algumas coisas que eu não consegui fazer dar certo, eu realmente não consegui porque também falta de experiência, falta de conhecimento do como funciona a máquina, de conhecer outros deputados, um pouco de ingenuidade, de achar que todo mundo está ali buscando melhorar a situação, às vezes não é todo mundo que está muito interessado nisso, mas eu acredito que ao longo do tempo eu vou melhorando e vou entendendo. Por exemplo, eu estava com uma ideia de tentar buscar soluções para a construção de novos presídios, porque eu entendia que nós temos 43 mil presos no estado e 20 e poucas mil vagas. Se a gente prender alguém, o cara comete um crime, ele vai preso, não tem espaço. Aí acaba se soltando muitas pessoas que não deveriam estar soltas e se gera esse caos no sistema de segurança pública. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer para construir novos presídios num estado que não tem dinheiro para fazer esse investimento? Parcerias público-privadas, né? Autoriza as empresas a fazer construção de presídios e gerenciar as amenidades ali do presídio, a lavanderia, a cozinha, a segurança externa, coisas que não precisa ser necessariamente a polícia ou da SUSEP, ou agente penitenciário. E isso gerou um caos completo. A SUSEP, muitas pessoas não entenderam exatamente o projeto e começaram a me atacar. Algumas entenderam e vieram conversar comigo, a gente conseguiu ter um diálogo, mas eu fui fortemente atacado por conta disso. Talvez eu não tenha expressado minha ideia, pode ter sido culpa minha, não sei. Isso é algo que eu tenho a avaliar. A intenção é a melhor possível, mas a execução não foi tão boa assim, tanto que meu projeto entrou na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e não foi adiante, ele está lá ainda. É outro projeto mas aí já não é que não deu certo, mas ele está em tramitação. Não deu certo ainda. Não deu certo ainda, que é o projeto da volta da autorização da venda de bebida alcoólica dentro dos estádios, que no meu entendimento ele, além de beneficiar muito os clubes do interior, ele dá mais segurança para todos aqueles que vão para o estádio de futebol, porque as pessoas que podem beber dentro do estádio, elas vão entrar no estádio antes, elas vão estar num ambiente iluminado, um ambiente com segurança, com câmeras de segurança, que é difícil de ter brigas, motins, etc, e caso tenha, é fácil de identificar a pessoa, etc. No meu entendimento é isso. Mas, novamente, é um projeto difícil, complexo, tem opiniões contrárias, algumas situações pode ter sido culpa minha não conseguir me manifestar da forma que todo mundo consiga me entender, enfim, eu sempre estou reavaliando o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, e existem esses pontos aí que eu tenho a melhorar, certamente, mas eu acho que foi um bom ano de forma geral. Assim. Difícil, mas gratificante? Difícil, mas gratificante. Certamente existem críticas, existem pessoas que isso é algo que me incomoda um pouco, me incomodou um pouco nesse ano de vida pública, assim, tem muita gente que não está muito preocupado em melhorar, em solucionar, mas podem atacar mesmo, em xingar, e a gente percebe que é assim que funciona na política mesmo, e é meio triste, assim, né? Muita gente que diz que a gente tem que ser um pouco mais tolerante, que diz que a gente tem que ter um pouco mais de amor, de que o mundo não é só briga, etc., são justamente as pessoas que atacam fortemente e querem o mal das pessoas. Isso me incomodou um pouco, mas
não é algo que vai me abalar, que vai me parar, porque eu estou o mais bem intencionado possível, eu sou uma pessoa bem intencionada, sou uma pessoa burra. Muita gente pode discordar dos meus métodos, mas métodos eu digo os meus pensamentos, meus entendimentos, mas o mundo é assim, né? A gente tem discordâncias, vamos se entender, conversar, ver se a gente encontra um meio termo, uma solução e buscar o melhor para o nosso estado. Esse é o meu objetivo final. Foi um ano só de 4, são 4 anos que eu tenho que ficar lá. Faltam 3. Não sei se eu vou continuar, mas pelo menos eu tenho que cumprir os meus 4 anos de mandato. E vai ser algo bom, acho que eu vou sair melhor do que eu entrei. Eu vou aprender bastante, vou tentar ensinar alguma coisa para alguém tem alguma coisa eu posso deixar de relevante, ensinar para alguém. Mas acho que isso está sendo bom, assim, foi um primeiro ano bem legal. E perspectivas para esse ano que começa? Pois é, uma coisa que eu estou vendo lá é que parece que os mandatos na política são divididos em 2 tipos de ano, né? Anos pares, que são anos de eleição, e anos ímpares, que são anos sem eleição. Me parece, eu ainda estou vendo, né? Eu sou uma pessoa que entrou assim, me parece que anos que não tem eleição são anos de fazer projetos, trazer soluções, etc. E anos de eleição, o pessoal só fala que é ano de eleição, que está todo mundo preocupado com a eleição. Então, não sei como é que vai ser 2020. Eu tive uma experiência de um ano ímpar, né, que é um ano sem eleição, que o negócio foi agitado, foi rápido. Foi de trabalho, Foi de trabalho mesmo. Agora, um ano de eleição, eu não sei como é que funciona. Eu vou continuar fazendo meu trabalho igual, normal, não tem alteração nenhuma para mim. Cumprindo o teu mandato na Assembleia. Cumprindo meu mandato, fazendo o que eu prometi. Eu prometi que eu não vou me candidatar a prefeito, então eu não vou me candidatar a prefeito, tá? Tem gente que me pergunta isso, eu fico feliz das pessoas cogitarem isso, mas eu ainda me considero muito jovem, eu ainda me considero muito sem experiência, eu preciso aprender mais, preciso melhorar mais, não estou preparado para isso nesse momento. Não tem como, seria muito irresponsável fazer esse tipo de coisa. Por isso que eu estou comprometido em cumprir o mandato, e 4 anos eu acredito que isso sim vai me trazer experiência. Então eu vou fazer meu trabalho normal, vou ver o que vai acontecer, eu tenho muito que aprender ainda, né? Então estou vendo o que vai vir. Giuseppe, muito obrigada pela tua visita, pelo teu retorno à TV Santa Maria. Como eu falei no início do programa, um desejo de um excelente 2020 para ti, com muito trabalho na Assembleia, com boas propostas, naquilo que tu acreditas, né, que seja melhor para o Estado, para Santa Maria em especial, que é a tua terra. Né? Retorne a nossa TV sempre com boas notícias, com boas pautas, para mais entrevistas, para a gente levar para a nossa comunidade o teu trabalho. Perfeito, muito obrigado, eu que agradeço, estou à disposição sempre. Deixo sempre claro, né, eu dou o meu melhor, faço o meu melhor. Existem desentendimentos na questão de como chegar no melhor, mas a intenção de todo mundo é a melhor de todas, trazer um estado melhor, um país um pouco mais confortável de se viver, que todo mundo possa ter uma vida melhor, e com certeza eu estou à disposição para tentar vir aqui explanar os meus motivos, e obrigado pelo convite e desejo sorte e sucesso para vocês aqui da TV Santa Maria. Muito obrigada. E muito obrigada a você que acompanhou mais uma edição do Santa Maria Agora. Lembre-se, você acompanha toda a nossa programação nas redes sociais, no Facebook da Televisão Santa Maria e também no canal no YouTube TV Santa Maria-SM Vídeo Produtora. Até o nosso próximo encontro. SM Agora. Apoio Cultural Unimed. Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. SIM, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4 Soluções Empresariais. Estúdio São Bento, treinamento funcional.